Bom dia, Ana! Bom dia, prof! Bom dia, família! Bom dia! E bom dia para você! Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar boas novas, compartilhar alegria através desses louvores, de orações e principalmente do estudo A palavra de Deus, né? Bom dia para você, que a graça do nosso Senhor esteja presente na sua vida. Amém! E para o nosso dia ficar mais especial, vamos falar com Deus? Vamos pedir a bênção dele para esse dia? Oremos. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, pela chance e a oportunidade de te adorar, de te louvar, de ouvirmos a tua palavra e principalmente de compartilhar esses momentos tão especiais com nossos irmãos e amigos, Senhor. Só Tu sabes todas as pessoas que assistem, que acompanham e aonde a Tua palavra tem chegado em cada coração. Mas eu peço uma bênção especial sobre cada filho Teu que tem estado junto conosco, todos os Teus filhos que estão bebendo dessa mesma fonte que é a água da vida através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse dia e aceita nossos louvores. Amém. Amém. Prof, eu tenho uma certeza na minha vida. Qual é? Toda vez que uma pessoa se salva, ela sempre anda alegremente nos caminhos do Senhor. E por isso eu queria louvar o Senhor com o hino 172. Anda sempre alegre. Vamos cantar. Coisa boa é estar feliz, né? Mas agora nós vamos ter um momento muito especial também. Nós vamos falar o nosso verso que está lá em Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 39. Ao 29, né? Vamos lá de novo. Aonde está, Ana? Filipenses 1, do 27 ao 29. E nós vamos decorar, né? Vamos decorar juntas, né? Que coisa boa! Então vamos lá no 3. 1, 2, 3. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29.
Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Amém. Amém, que coisa boa, né? E agora vamos para o momento especial, né? Que é o nosso estudo. Que Deus possa abençoar você nesse estudo e até a próxima. Fica com Deus e um bom dia. Olá, bom dia para você que acabou de chegar, que acabou de clicar aí para assistir mais uma vez um vídeo da Escola de Profetas. Talvez esse dia começou bem calmo, bem sereno, né? Escola de Profetas. A gente olha assim para o céu e fala, nossa, que dia lindo, esse dia vai ser maravilhoso, tá tudo tão bonito, os passarinhos estão cantando, tudo tão calmo, né? Vigia, vigia e ora, né? Vigia e ora porque a tempestade pode se abrigar dentro do coração. Então hoje é mais um dia para a gente lutar as guerras do Senhor, aprendermos as coisas do céu, né? E lutarmos contra o inimigo. Que você seja fortalecido pelo Senhor para lutar essa batalha. E hoje nós temos coisas lindas para estudar. Que glorioso! É muito bom ter a Bíblia. Hoje eu estava ali sentada, beijando, abraçando minha Bíblia e pensando como eu gosto dessa Bíblia. Ela me ensina tantas coisas e ela me faz ser diferente pelo poder de Deus. Então, eu quero convidar você a abrir essa Bíblia maravilhosa. Neemias, capítulo 11. Nós vamos estudar capítulo 11, o 12, o 13. E eu quero deixar aqui registrado, diante do céu, como eu amo Neemias. Eu sou apaixonada por Neemias. Um grande homem, um grande herói, usado por Deus. E eu quero ser que nem ele. Se Deus me permitir, me der graça, e eu sei que ele permite dar graça, né? Depende da gente. Eu quero ser que nem Neemias. Que homem valoroso. Muito lindo o testemunho de Neemias. E vamos ler também Profetas e Reis, capítulo 57, Reforma. Eu tenho aprendido, nesses poucos anos que já vivi da minha vida, esses quase 30, né? Tenho aprendido quão maravilhoso e que privilégio é estar na obra de Deus. Gente, é privilégio demais, é muita graça ser envolvido na obra e nas coisas de Deus. Mas também não é fácil. É uma vida de muita luta, de muita abnegação, de muito sacrifício. E quando eu leio a história de Neemias, eu vejo isso claramente esboçado na história dele. E eu vejo aqui que nesse momento tão difícil da história de Neemias, ele teve que aprender do Senhor a lutar bravamente as batalhas do Senhor.
Nós estamos acompanhando o estudo, estamos vendo, né, que o povo de Israel havia sido animado por Zorobabel, por Esdras, por Neemias a continuar e terminar a obra de Deus. E o reavivamento foi tal, foi uma coisa tão linda que Esdras e Neemias conseguiram alcançar com aquele povo, né, ensinando, doutrinando, mostrando o jeito certo de viver, e o povo se convertendo, se arrependendo, dizendo: nós queremos servir ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor. Só que dentro da obra de Deus não existe apenas trigo genuíno. Nós já sabemos, isso foi ensinado pelo nosso próprio Salvador. Dentro da obra de Deus há trigo e joio. Há pessoas que estão envolvidas na obra de Deus que pensam que são trigo. Mas somente o Senhor Deus, que sonda os corações e as intenções, sabem quem realmente é trigo e quem é joio. E às vezes a gente é tentado a pensar que o joio é só o vizinho, né? Mas possa ser que o joio seja eu. Possa ser que o joio seja você, se não tivermos intenções genuínas e um coração verdadeiramente convertido. E na obra que Neemias e Esdras estavam fazendo, as pessoas disseram: nós queremos o Senhor, nós queremos servir a Ele, nós queremos consertar tudo. Mas quando Neemias e Esdras viraram as costas, o povo começou a apostatar. O que você acha disso? Alguém que só faz o certo porque tem alguém olhando. A gente ensina aqui os alunos: não faça o certo quando um professor está vendo, quando ele está por perto. Senão você não vai aprender a gostar de você. O bom mesmo é fazer o certo quando ninguém está te vendo. Que aí você fala assim: olha, eu consegui fazer o certo sem precisar receber nenhum merecimento, nenhuma glória, nenhuma honra, nenhum. Muito bem, continue assim. O bom é fazer o certo quando ninguém está vendo. E lá estava agora, Neemias teve que voltar, né, para resolver algo do rei. E aí o povo ficou à sua própria direção e eles começaram a apostatar. O que começou a entrar dentro do povo do Senhor novamente? É incrível como a história se repete, né? Começaram a entrar em casamentos mistos, começaram a casar com o povo estrangeiro, começaram a se associar com os idólatras, começaram a negligenciar as ofertas e os dízimos a ponto de muitos levitas e sacerdotes abandonarem a obra de Deus porque não tinham recursos para viver. Consegue entender a seriedade disso? Começaram a quebrar o sábado, tudo aquilo que tinha acontecido que levaram eles para o cativeiro. Imagina só essa desgraça. E quando Neemias volta, Neemias toma um susto. Pega aí o livro, Neemias capítulo 13. Pega aí o capítulo 13, eu quero que você leia comigo essa informação. Que está aqui no versículo 1. Olha só o que está aqui no versículo 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Percebe isso daqui? Havia uma orientação clara a respeito disso que Deus havia deixado ao povo de Israel, que os amonitas e os moabitas não poderiam entrar no templo de Deus e nem poderiam ter nenhum tipo de associação com o povo de Deus. Para explicar isso daqui, antes de eu avançar com vocês, eu preciso ler o que está lá em Deuteronômio, capítulo 23, porque foi quando Deus deu essa orientação. Olha só, Deuteronômio, capítulo 23, a partir do versinho 3. Olha o que diz aqui, ó. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Por que Deus pediu algo tão sério? Deus não é exclusivista, Ele não faz acepção de pessoas, não é isso? Mas por que Deus pediu isso desse povo? Olha aqui o verso 4. Porquanto não saíram com água e pão a receber-vos no caminho quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhe procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Olha a seriedade disso. Uma geração inteira amaldiçoada por conta de uma atitude errada, por conta de um posicionamento errado. Eles não socorreram o povo de Israel num tempo de necessidade e ainda alugaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus.
quando Deus havia abençoado aquele povo. Então, essa atitude cruel e uma atitude de traição foi registrada no céu. E Deus disse, eles não entrarão no santuário do Senhor até a 10ª geração. Então, havia uma ordem clara de Deus a respeito disso. E o povo de Israel sabia? Sabia. Mas olha só o que aconteceu aqui no versinho 4, do capítulo 13 de Neemias. Ora, antes disso, Eliasabe, que era o sumo sacerdote, que presidia sobre as câmeras da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Quem era Tobias? Tobias era um amonita, um dos mais ferrenhos inimigos da obra de Deus. Você lembra quando Zorobabel começou lá a iniciar a restauração, Esdras, até mesmo Neemias? Tobias e Sambalá foram os dos mais ferrenhos inimigos da causa de Deus. E esse sumo sacerdote aparentou-se com esse homem, com o mais ferrenho inimigo do Senhor. E não só isso, ele pegou uma das câmaras do templo de Deus, retirou as ofertas do Senhor e colocou Tobias lá dentro. Olha o desaforo. Olha a afronta que esse sumo sacerdote teve capacidade de fazer contra Deus. E o livro vai trazer que esse era do maior desprezo contra Deus que o sumo sacerdote poderia estar fazendo. Você entende a seriedade disso? Ele estava favorecendo um inimigo de Deus que Deus já havia amaldiçoado. Você consegue perceber a seriedade disso? E quando ele fez isso, presta atenção, um mal gera outros males. O pecado não é intacto, ele não é estático. Ele desenvolve. E quando o sumo sacerdote permitiu essa ação, essa afronta, esse desprezo contra uma orientação de Deus, o que começou a acontecer? Os fiéis começaram a perceber que as ofertas começaram a ser mal empregadas. As ofertas e os dízimos começaram a ser mal empregadas. E com isso os adoradores começaram a ser infiéis. Começaram a não devolver os seus dízimos porque estavam insatisfeitos. Já que as ofertas e os dízimos eram mal empregados, eu também não devolvo. Eu já vi muita gente hoje fazer isso. Pessoas que falam assim, não, mas não estão usando as ofertas do jeito certo, não estão usando os dízimos do jeito certo, fulano isso, fulano aquilo, eu não devolvo meu dinheiro para a casa do tesouro. Deus em nenhum momento nos deu a liberdade de fazermos isso. A nossa parte é devolver aquilo que o Senhor pediu que nós devolvamos. E esse povo decidiu não devolver e, por consequência, muitos abandonaram a obra de Deus. Percebe? O pecado ele não é estático, ele vai crescendo. Agora, além disso, o povo começou a quebrar o sábado. Gente, eu fiquei assim, enquanto eu li esse capítulo 13 de Neemias, eu ficava rindo sozinha. Porque que coragem, que homem tremendo é Neemias. Se você pegar aqui o versículo 15 do capítulo 13 de Neemias, olha só o que estava acontecendo. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, toda a espécie de cargas que trazia a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. O que você faria se você visse o povo do Senhor quebrando o sábado, vendendo, negociando? O que você faria? Olha o que Neemias fez. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis profanando o dia do sábado? Ele chamou os nobres e falou assim, ei, por que vocês estão permitindo isso? Eu não estou entendendo, vocês são líderes no povo de Israel. O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão deixando esse mal acontecer no meio do povo? E o livro vai nos trazer que os nobres de Judá permitiram que se vendesse, comprasse e negociasse nos sábados por interesse próprio. Eu quero te perguntar, por que você permite a impiedade? Aí você pode dizer assim, mas eu não permito. Será que não? Você sabe que as trevas se tornam mais densas quando não há luz que brilhe? Porque o nosso mundo jaz em trevas, não é só porque ele jaz no maligno, é porque tem faltado luz. Porque só há treva na ausência de luz.
Por que há tantas filosofias sendo pregadas e vividas e impostas? E isso está parecendo comum e muito normal. É porque a luz tem deixado de brilhar. Então eu pergunto para você, e pergunto para mim também, Joana, de que maneira você tem tolerado a impiedade? Porque os nobres de Judá permitiram a impiedade por interesse próprio. Talvez você permita porque tem medo de falar, não tem coragem, ou é porque é fraco, não quer perder amigos, não quer perder espaço, posição. O que é que você tem no coração que permite a impiedade? Os nobres de Judá tinham interesse próprio, era bom, era conveniente para eles. Só que veja só qual foi a atitude de Neemias. Isso daqui é muito lindo. Se você pegar aqui o verso 20 de capítulo 13 de Neemias, diz: então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes. Ele mandou fechar todos os portões, fecha todos os portões, chegou o sábado, ninguém sai, ninguém entra, ninguém vende. Incrível isso, que autoridade, né? E aí os vendedores ousados ficaram lá de fora de Jerusalém, espreitando um coitado judeu passar e ele vender. Aí olha só o que foi que Neemias fez no verso 21. Protestei, pois, contra eles e lhe disse: por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Ousado, não? Ele chegou para os vendedores e disse: quer dizer que vocês vão ficar aí no portão, esperando? Pois se vocês vierem aqui mais uma vez, vocês vão se ver comigo. Eu vou lançar a mão de vocês. Eu vou usar de mais severidade, mas eu não vou deixar a palavra de Deus ser desonrada. O que você está disposto a fazer pela verdade de Deus? Você tem essa coragem de enfrentar o mal dessa maneira? Neemias tinha. E por isso que ele foi um homem para aquele momento. Ele foi um homem oportuno para aquele momento. E aí você pega agora Neemias capítulo 13, a partir do verso 23, e você vê a confusão e a situação que havia no povo de Israel. Olha só, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico senão segundo a língua de cada povo. Imagina o absurdo. Perderam até a propriedade da própria língua. Que absurdo! Olha só o que o povo de Israel estava fazendo. E contendi com eles e os amaldiçoei e os espanquei. Olha isso daqui. Eu estou rindo, meu negócio é sério. Olha a atitude de Neemias. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Eu fiz isso também. Quando eu estava lendo, eu só ri. Eu falei, meu Deus do céu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Neemias era cheio do Espírito do Senhor? Mas e por que a gente, às vezes, quando é repreendido, por que às vezes quando alguém é mais severo, mais duro, a gente fala assim, essa pessoa, ela não está fazendo a obra de Deus. Imagina agir desse jeito, dessa maneira, tão rude, né? Deus não é assim, Deus é amor. Olha só essa pessoa que grossa, que não sei o quê. A gente já leva para o lado, né, pejorativo, né? Mas olha a atitude de Neemias. Se você visse hoje um líder arrancando o cabelo de alguém, espancando e dizendo, faz o certo. O que você ia pensar? Que esse homem era cheio do Espírito de Deus? Neemias era cheio do Espírito e fez isso. Que sério, não? Diz que ele arrancou os cabelos de alguns e os fez jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomarei mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Fez eles jurarem. Jura agora que vocês não vão mais dar a filha de vocês para casar com estrangeiro nenhum. Gente, quanto nós precisamos aprender, né? Verso 26, porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado de seu Deus e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Ele fez lembrar o povo de quem? Vocês não lembram da história de Salomão? O quanto que ele fez pecar Israel porque casou do jeito errado? Que sério. Agora, olha só isso daqui. Eu preciso ler isso para você entender
que para Neemias tomar esse tipo de atitude não foi prazeroso para ele. Não foi gostoso, não foi divertido. Olha só o que Neemias carregava no coração. Se você pegar o parágrafo que começa assim: alguns ouvem no sagrado ofício, o meu é a página 346, aqui do capítulo 57. Olha só o que o parágrafo diz. Alguns ouvem no sagrado ofício que pleitearam por suas esposas pagãs, declarando que não podiam separar-se delas, porque ele falou, deixa esse povo embora, eles não podem viver dentro do povo de Israel não. Mas alguns queriam se apegar às suas esposas. Mas nenhuma distinção foi feita, nenhuma consideração foi mostrada por classe ou categoria. Quem quer entre os sacerdotes e os chefes que recusassem cortar sua relação com idólatras, era imediatamente separado do serviço do Senhor. Um neto do sumo sacerdote, havendo casado com uma filha do tristemente célebre Sambalá, não foi apenas removido do ofício, mas prontamente banido de Israel. Lembra-te deles, Deus meu, Neemias orou, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Isso está em Neemias 13, verso 29. Agora, quanta angústia de espírito, essa necessária severidade. Como? Necessário o quê? Quer dizer que não tinha outro jeito. Por que Neemias puxou o cabelo, bateu, jogou fora? Sabe o que foi que ele fez com Tobias? Quando ele voltou e ele ficou sabendo que o sumo sacerdote tinha colocado Tobias dentro do templo de Deus, ele diz assim, isso muito me desagradou. Diz que ele entrou no templo, pegou as coisas de Tobias e jogou pela janela. Vai embora daqui. Seu lugar não é aqui de jeito nenhum. Pegou os móveis de Tobias, jogou tudo para fora da janela. E expulsou ele do templo. E trouxe as ofertas do Senhor para dentro do templo, dentro da câmara, que o sumo sacerdote havia dado para Tobias. Essa necessária severidade era necessária. Se Deus permitiu e guiou Neemias para agir desse jeito, é porque não havia outra maneira de fazer o povo entender a seriedade do que eles estavam fazendo. E aqui o texto diz, quanta angústia de espírito essa necessária severidade custou ao fiel obreiro de Deus, somente o juízo revelará. Ele fazia isso alegre, com prazer? Não, angústia de alma. Senhor, me ajuda. Angústia de alma, e é verdade mesmo, quem lidera sabe. Quanta angústia de alma a gente enfrenta para fazer aquilo que é certo. E não deveria ser, né? Fazer o certo deveria ser bom. E é bom, mas eu digo, bom para o coração, a gente não tem que ter angústia para fazer o certo. Mas a gente tem que enfrentar algumas coisas dentro da obra, não? Houve uma constante luta com elementos opositores e somente com jejum, humilhação e oração o progresso foi conseguido. Que dureza, mas Neemias não desistiu. Ele foi avante e fez a obra de Deus progredir. Ele foi avante, insistiu, lutou com o povo, teve que agarrar no cabelo do povo, mas ele fez a obra de Deus acontecer. Que luta tremenda. Agora, quando Neemias tomou essa atitude, alguns dos que não quiseram abandonar suas esposas, seus filhos, deixaram o povo de Israel e passaram a conviver com os samaritanos. Se desbandearam de vez. E aí é onde surge a grande inimizade entre judeus e samaritanos. Você sabe dessa história, né? No tempo de Jesus, o que acontecia? Samaritanos e judeus não se bicavam. E era uma briga. Qual é o templo que é para adorar? É o templo de Jerusalém ou o Monte Gerizim? Como foi que isso surgiu? Foi exatamente nesse momento que Neemias fez essa reforma no povo de Deus e alguns não quiseram aceitar a reforma e fugiram para os samaritanos. E ali naquele momento diz que eles construíram um templo no Monte de Gerizim para se opor à casa de Deus. Você sabe como é que foi surgir os samaritanos? Você lembra? A gente já estudou isso. Se você pegar lá a sua Bíblia em Reis, no livro de Reis, 2 Reis 17, os versos 24 a 28, fala o seguinte, ó. O povo de Israel, porque lembra que o povo tinha se dividido, o povo do norte e o povo do sul? O povo do norte havia sido levado cativo pelo reino da Síria. Aí olha só o que aconteceu aqui no verso 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de onde? Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então Samaria
o povo de Israel, o povo do norte, tinha sido levado cativo. Aí o rei da Síria falou assim, vamos agora povoar Samaria. E aí ele trouxe gente da onde? De Babilônia. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo, a gente que transportastes e fizestes habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vai e habite lá, e eles lhes ensinem o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deveriam temer a Deus. Então, o que eram os samaritanos? Uma mistura de gente. O rei da Assíria havia povoado aquela terra com os babilônicos. Só que aí os babilônicos não sabiam adorar o Deus da terra, ele mandou um sacerdote ensinar aquele povo sobre o Deus de Israel. E eles foram ensinados. Então, eles eram meio judeus, né, na religião, e meio pagãos. Então, eles eram uma mistura. Agora, no tempo de Neemias, alguns judeus passaram para o lado de Samaria. E aí eles agora serviam a Deus e serviam também o reino pagão. E esse povo, que estava agora lá em Samaria, vivia para guerrear contra o povo de Deus. E por isso a inimizade. Quando Jesus vem, ele quebra toda a inimizade. Você lembra da mulher samaritana? Ela foi alcançada por Cristo. Jesus quebra toda a inimizade entre judeus e samaritanos. Agora, eu quero perguntar para você, o que esse estudo, Joana, veio trazer para o nosso coração? Nós precisamos entender que a nossa obra não é diferente da obra de Neemias. Nós fomos estabelecidos nesta terra, eu e você, para realizar uma reforma. Foram feitas brechas no muro da verdade de Deus. E nós temos que restaurar esse muro, não com pouco esforço, com muita luta. E aí eu posso te perguntar, e o que é necessário para se efetuar uma reforma? Pega o parágrafo que começa, na obra de reforma a ocorrer hoje. Olha só o que é necessário para se efetuar uma reforma. Na obra de reforma a ocorrer hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não obscureçam ou desculpem o pecado. Olha aí. Pode-se efetuar uma reforma desculpando o pecado? Não, não tem como. Não se desculpa pecado. Nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Aqueles sobre quem repousa o fardo desta obra não se sentirão em paz quando o erro é praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. Eu sou seu amigo e te deixo no erro. Não é amigo coisa nenhuma. Eles se lembrarão que Deus não faz acepção de pessoas e que a severidade para com... Isso aqui me impressionou demais. Presta bem atenção. A severidade para com uns poucos pode representar misericórdia com muitos. Quantos se perdem dentro da obra de Deus por conta que alguém decide fazer o errado e azara tudo? Quantos são perdidos? Por isso que a severidade é necessária para com alguns, para que muitos não se percam. Entende isso? Lembrar-se-ão também que o Espírito de Cristo deve ser revelado naquele que repreende o mal. Em sua obra, Esdras e Neemias se humilharam perante Deus, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo e pleiteando o perdão como se fossem eles ofensores. Esse é o espírito correto. Pacientemente labutaram, oraram e sofreram. O que tornou mais difícil a sua obra não foram as hostilidades abertas dos pagãos, mas a oposição secreta de pretensos inimigos, ou de pretensos amigos, que, colocando a sua influência ao serviço do mal, aumentaram 10 vezes o fardo dos servos de Deus. O que aumenta o fardo dos servos de Deus? Não é os inimigos de fora, são os que estão dentro e que não cooperam para a obra funcionar. Esses são os que aumentam o fardo do servo de Deus 10 vezes. Que coisa difícil. Esses traidores forneceram os inimigos do Senhor com material para ser usado em sua guerra contra o seu próprio povo. Suas más paixões e rebeldes desejos estavam sempre em conflito com os reclamos de Deus.
Os sucessos que acompanharam os esforços de Neemias mostram o que a oração, fé e ação sábia e enérgica podem realizar. O que a gente precisa? Oração, fé, ação sábia e enérgica. Neemias não era sacerdote, não era profeta, não fez praça de altos títulos. Ele era um reformador, surgido para um importante tempo. Seu alvo era pôr o seu povo em harmonia com Deus. Inspirado com um grande propósito, ele pôs cada energia do seu ser na sua realização. Alta e irredutível integridade marcou seus esforços. Ao entrar em contato com o mal e a oposição ao direito, tomou posição tão determinada que o povo foi despertado para trabalhar com vivo zelo e coragem. Eles não podiam mais reconhecer sua lealdade, seu patriotismo e profundo amor a Deus, e vendo isto, sentiram-se desejosos de segui-lo aonde ele os levasse. Que poderoso isso daqui! Que poderoso! Por isso que eu iniciei esse estudo dizendo como eu quero ser como esse homem Neemias. E existe graça de Deus para sermos assim. Que poderoso foi o testemunho dele e a ação poderosa que ele teve de decisão de vou fazer vocês voltarem para o Senhor. E todos aqueles que se permitiram foram levados por essa reforma. E o povo de Deus foi reavivado novamente. Não com pouco esforço, não com pouca luta. Quero dizer para você que nós temos uma obra muito semelhante a realizar. E quão firmes precisaremos ser. O mundo apostatou de vez. O mundo não serve a Deus. E nós precisamos agora levantar as verdades do Senhor. E nós, como povo, precisamos efetuar uma reforma no meio de nós, que comece por você essa reforma. Comece dentro da sua casa, do seu lar, da sua vida. E tenha certeza, vai ser impossível o ambiente que você vive não ser reformado. Que o Senhor Deus nos ajude, né? A sermos reformadores, reparadores de brechas. Quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar? Você aceita orar? Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e Pai, o quanto ainda precisamos aprender, Senhor, sobre a Tua pessoa, sobre quem Tu és. Muitas vezes chamamos de amor aquilo que não é amor, é apenas falsa caridade. Muitas vezes, Senhor Deus, chamamos o errado de certo e não é, Senhor. Quantas vezes, Senhor Deus, assimilamos a severidade e a correção como algo ruim e não é, Senhor, é uma bênção. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos as coisas do jeito certo, a termos olhos espirituais para enxergar as situações. E também nos ensina a sermos reformadores. Às vezes queremos consertar o outro, mas nós nem consertamos a nossa própria vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos consertarmos, a reajustarmos a nossa história e assim termos capacidade de auxiliar a outros, como Neemias teve. Que o Senhor nos dê a firmeza de Neemias, Senhor. Nos dê a firmeza pelo princípio, mas também nos dê amor ao tratar cada um. E eu sei, Senhor, que o amor é quando não nos permite fazer o errado. Que o Senhor nos ensine a amar, porque nem isso nós sabemos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda o pessoal de casa, entrego eles em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estudar a Bíblia com você. Que você entesoure no teu coração as palavras do Senhor. O seu dia seja uma bênção. Até amanhã.